Nos comentários do vídeo sobre Trolls Infection, teve muita gente me pedindo para eu trazer outra AU de infecção envolvendo o universo de Trolls. E por sorte eu já sabia de uma outra AU que também se chamava Trolls Infection, mas que dessa vez era feita pela Sunnyx. E essa AU é um pouquinho menor que a da Team, mas eu acho que vocês também vão curtir ela, então aproveitem o vídeo. Uma coisa interessante dessa AU é que, diferente das outras, ela começa um pouco mais contida. Claro que aqui você tem aquele clássico começo onde um vírus mortal surgiu do nada e começou a transformar todo mundo que vivia ali em monstros. Porém, na AU da Sunnyx, a gente vê o começo dessa infecção, que ainda não chegou num nível mundial. Mas mesmo assim, alguns reinos desse universo já estão tendo vários problemas com os infectados. Para ser mais específico, os únicos locais que até o momento não registraram nenhum troll infectado foram a Vila da Sinfonia, o Sertão da Solidão e o Recife Técnico. Mas sinceramente, nenhum desses reinos são importantes para a história da AU. Uma exceção, é claro, da nossa querida Vila Pop. E para quem não viu nenhum dos filmes, esse é o reino governado pela Pop e o local onde moram a maioria dos personagens principais da franquia. E pelo que a gente fica sabendo, até o momento a situação não tá tão feia para eles, já que até o momento apenas 5 trolls infectados foram registrados na Vila Pop, sendo eles o Bitelo, a Legsley, a Viva, o Clay e a principal deles, a Pop. Sim, nessa AU a Pop também foi infectada, porém ela ainda está nos estágios iniciais da infecção. Que pelo que eu entendi, nessa AU a infecção funciona em 5 estágios, que eu vou explicar cada um deles utilizando os personagens que já estão neles. Começando pelo Bitelo, que está no primeiro estágio. Segundo os relatórios do Tronco, o Bitelo até o momento apresentou vários ataques epiléticos e confusão mental, principalmente depois de ele ter sido separado do seu melhor amigo, o Mr. Dingles. A Pop está no estágio 2, e até agora ela apresentou perda de cor, um odor enorme e algumas veias verdes aparecendo na pele dela. A Legsley já tá no estágio 3, porém infelizmente ninguém sabe como que funciona esse estágio, porque a Legsley tá extremamente instável, e segundo os registros do Tronco, todas as noites ela não para de gritar pedindo por ajuda. Isso tá impedindo com que qualquer análise seja feita nela. Agora o quarto e quinto estágio, bom, a gente não tem muita informação sobre eles ainda. E o coitado que ficou responsável por cuidar desses infectados foi o Tronco. Teve a ideia de colocar todos os 5 no antigo bunker que ele tinha feito na época em que eles ainda tinham medo dos Bergens. E dentro do bunker, todos os infectados foram colocados em quartos separados de acordo com o nível da infecção deles e o tempo em que esses trolls foram infectados. Seguindo por essa lógica, o Clay e a Viva, que eram os que estavam mais avançados, foram colocados nos andares mais inferiores, enquanto o Bitelo e a Pop, que não eram tão perigosos, foram colocados nos andares superiores. A única exceção a essa regra foi a Legsley, que mesmo estando em um estágio mais avançado que a Pop e o Bitelo, foi deixada no primeiro andar do bunker. A AU não explica o porquê disso, mas pessoalmente eu acredito que o Tronco tenha colocado ela ali quando ela ainda estava no primeiro estágio. E depois que o quadro dela piorou, ele percebeu que seria complicado movê-la para outro quarto, então só deixou ela ali mesmo. Focando agora no Tronco, e o pobrezinho está completamente exausto e estressado de ter que procurar uma cura enquanto cuida dos infectados no seu bunker. Porém, mesmo com todos esses problemas, ele ainda se mantém firme para encontrar a cura, não só pelos seus amigos, mas principalmente pela Pop. E esse foco todo em salvar a Pop não é apenas por amor, mas também por culpa, já que ele foi indiretamente responsável pela infecção da Pop. Já que através de algumas informações que o próprio Tronco escreveu no seu diário, a gente descobre que a Pop foi infectada enquanto ajudava o Tronco a transportar o Clay e a Viva para o bunker. Pessoalmente, eu acredito que quem infectou a Pop foi o Clay, por motivos de... nenhum, na verdade, eu só acho que foi ele mesmo. Enfim, tudo isso é interrompido com um pequeno flashback, que mostra o começo de tudo. Nele, a Pop é chamada pelo Tronco para ver algo, e esse algo era a Viva e o Clay carregando o Creek nos braços. A Pop, quando ouve isso, fica sem entender nada, já que o Creek tinha sido banido da Vila Pop depois de ter traído eles no primeiro filme e quase fazendo com que todos fossem devorados pelos Bergens. Mas quando ela vê o Creek, o estado dele não é um dos melhores, e a Viva explica que ele brotou do nada na casa deles e mordeu o braço do Clay, se demonstrando extremamente agressivo com todos. E a Viva e o Clay o trouxeram até a Vila Pop para ver o que estava acontecendo com ele, mas nem a Pop e nem o Tronco fazem ideia do que o Creek está tendo. E bom, o flashback termina por aqui e a gente
a gente volta pro presente, onde pelo que tudo dá a entender, depois daquele encontro, o Kirk infectou a Viva e fugiu dali. A gente sabe disso porque primeiro, ele não aparece entre os infectados que foram trancados no bunker do tronco. Segundo, pelo ataque que ele fez na Rich, mordendo a perna dela. Mas por sorte, ela conseguiu amputar a perna antes que o vírus se espalhasse pelo restante do seu corpo. Ah, e eu esqueci de falar delas. E pra quem não sabe, Rich e Blues são duas personagens que não fazem parte do universo dos filmes, mas sim da série animada de Trolls chamada Trollstopia. E aqui na U, a Blues foi infectada por um troll do rock, e até o momento ela ainda está no estágio 1. Porém, isso já foi suficiente para Rich ficar desesperada e ajudar o tronco na pesquisa dele para encontrar a cura o mais rápido possível, antes que a sua irmã fosse completamente perdida para o vírus. Durante essas pesquisas, a Rich descobre que a infecção se espalha a partir do sangue e da saliva dos infectados. Juntando essas informações com as descobertas do tronco, os dois chegam à conclusão de que eles precisam capturar o Kirk o mais rápido possível. Não só para evitar que ele infectasse ainda mais trolls, como também para analisá-lo, já que como ele foi o primeiro troll pego pelo vírus, provavelmente ele teria várias respostas que poderiam ajudar na busca pela cura. E logo em seguida, os dois ficam sabendo que alguém conseguiu avistar o Kirk. E digamos que a infecção dele está em outro patamar, com ele se transformando nessa coisa grotesca aqui, que com certeza se tornou o maior problema desse mundo. Porém, se as coisas estão ruins, podem ficar tranquilos que elas só vão piorar. Porque enquanto a Pop estava dormindo no seu quarto, ela ouve um grunhido vindo de baixo, que ela reconhece como sendo a sua irmã, a Viva. Mas quando ela se levanta para ver se a irmã dela estava bem, a Viva surge na forma final da infecção e começa a se aproximar da Pop, enquanto ficava repetindo seu nome várias vezes, indicando que de alguma forma ela ainda tem lembranças de quem era a irmã dela. E nesse momento o tronco aparece e pulsa a Pop com seu cabelo, salvando ela. E quando eles iam sair, a Viva mesmo naquela forma tenta falar algumas palavras para a sua irmã. Pop, por favor, fique. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. A U se encerra por aqui, deixando que o tronco e a Pop saíram dali, deixando a Viva infectada sozinha. Enfim, terminamos por aqui. Obrigada a Lala Animations pela sugestão. E caso vocês tenham outra sugestão de vídeo, podem deixar aí nos comentários que eu leio todos. E também não se esqueçam de dar uma olhada no TikTok da criadora da AU. E bom, é isso tudo. Tchau!